Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Esse é meu pai. Zé Maria, e este é meu filho Samuel. É isso aí. Estamos aqui para mais um vídeo, para dar continuidade no vídeo anterior que a gente gravou sobre a terceira promessa, né, que Deus deu aos meus pais para falar para algo que Deus queria colocar no coração nosso, né, como filhos dele, eu e minha irmã. Se você não assistiu ainda, dá uma clicada. Aqui está a sequência de todas essas promessas, né? A primeira promessa baseada em... Era Isaías 59, 21. 59, 21, Salmo 128, que é a segunda promessa. E agora Isaías 58, 12. É a terceira promessa que Deus nos deu para orar. Orar pelos filhos, as promessas de Deus. Só que existe essa promessa, a terceira promessa de Isaías 58, 12, está dividida em duas partes. Então a primeira parte você vai assistir, que falamos de 4 verbos, 4 ações nesse versículo. E a gente falou da primeira ação e um pouquinho da história do meu pai, né, de como foi essa promessa. E agora a gente vai dar continuidade nesses 3 verbos, né? Então, relembrando, o versículo é? Isaías 58, 12. Então diz assim, a primeira ação de Deus são 4 verbos. O primeiro verbo é os teus filhos, isso na versão revista e atualizada. Existem outras versões que mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. É a primeira frase dessa promessa. Segunda, tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Então, ou seja, nós, como pais, estamos levantando fundamentos de muitas gerações, ou seja, aquilo que foi, aqueles fundamentos que foram perdidos, princípios e valores que foram abandonados, né? Então, o que significa isso, Samuel? Esse levantar fundamentos? O levantar, né? Voltando, só para recapitular, se você não assistiu ainda o vídeo anterior, edificar está ligado à identidade. Você edificar a sua identidade baseado naquilo que é eterno, né? Na sua autoimagem. O segundo é o levantar. Isso, levantar, é quando você levanta alguém, essa pessoa se torna poderosa, valorosa. Né? Caído, o muro caído, a casa caiu. Se você tá mal em relação a você mesmo, você precisa levantar isso. Para quê? Para dar suporte, para suportar, para cumprir aquilo que você foi designado para cumprir, né? Então, levantar os fundamentos de muitas gerações, né? Fundamento, alicerce é a base. Você não constrói nada sem alicerce. Então, você precisa ter essa fundamentação na palavra de Deus, naquilo que é eterno, né? E volta a encaixar com a primeira ação, né? Para quê? Para fazer morada para os filhos. É algo geracional, é um propósito transgeracional. Então, quando porque o pessoal fala muito hoje dos fundamentalistas, né? Que são fundamentalistas ortodoxos e extremistas, ou seja, que mantêm certas tradições familiares, culturais, até nacionais, de um nacionalismo exagerado, que os filhos nas suas gerações se rebelam porque são coisas ruins, que tira a liberdade, que tira a alegria, que tira a vida. São tradições ruins, mas são tradições. Basta ver o Talibã lá no Afeganistão atualmente. Exatamente. Né? Então eles querem resgatar alguma coisa que parece que eles perderam lá no passado, mas é um extremismo religioso muito... imposto, ditatorial. Então, quando essa transgeracionalidade que traz legado, ela traz felicidade, bem-aventurança, liberdade, alegria, vida, ou seja, você não está sendo coagido, né? Pressionado, enfiar a goela abaixo uma coisa que você não sente, que não traz alegria, porque ontem, por exemplo, nós reunimos aqui na nossa chácara com a família, tem uma piscina muito bonita ali, então que alegria você vê os filhos, os netos desfrutando e brincando e se alegrando na presença de Deus. Gente, isso não tem preço. Então, o que significa isso, Samuel? Esse levantar? Levantar é exatamente isso. É você reconstruir baseado em novos alicerces. Porque a nossa vida foi construída baseado ou no fundamentalismo ou sem fundamentalismo nenhum, né? Algo solto. Por exemplo, o meu avô, ele não tinha uma estrutura que meu pai tem hoje. Então, meu pai foi criado, né? E os meus tios foram criados baseado naquilo que eles acreditavam que estavam fazendo certo. Gente da roça, muito simples, né? Meu avô e minha avó. Agora, meu pai hoje, né, e na época, teve um entendimento
né? Deus deu sabedoria para ele, para minha mãe, para educar a gente já em fundamentos bíblicos, fundamentos que são eternos. Não é algo que é uma regra, uma lei, fala assim, não, tem que ser assim, não pode ser assim. Tabus, né? Tabus familiares. Bobagem. Não, aqui em casa todo mundo, homem é assim, homem não lava a louça, né? Homem não chora. Homem não chora, né? Mulher tem que ficar na frente do fogão. Isso eu tô dando um exemplo, tá? Mas esse machismo, esse matriarcado que existe hoje na nossa sociedade, né? Tá muito enraizado e a gente continua dando... continua validando esse tipo de comportamento achando que é normal. Mas isso é eterno? Isso está na palavra de Deus? Não. Fundamentos é isso que Deus eternos. Fundamentos eternos são aqueles princípios que, com o passar das gerações, eles não mudam. E não perdem validade. E não perdem o valor. Porque são coisas importantes demais para você negligenciar. E quando você negligencia, esses fundamentos de Deus, os princípios de Deus, o Deus único e criador dos céus e da terra, quando você aplica isso na sua geração, você vê os resultados disso. Sim. Ou seja, é muito visível. Qual que é a terceira palavra? E o terceiro, depois de falar que os teus filhos edificarão antigas ruínas, você levantará fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas. As brechas que se abrem nos muros, as brechas que se abrem nesses valores na família, ou seja, os valores da sua casa está cheio de brecha, a sua família está cheia de brecha, você não está nem sabendo o que os seus filhos estão vendo na internet, o que os seus filhos estão olhando na televisão, que tipo de amizade estão... Então tem muitas brechas na família, muitas brechas no casamento, e isso precisa ser recuperado. Então fala de fechar isso, reparar murar, brechas, construir muros. Você identificar onde tem erros, mesmo geracionais, você vê que, não, isso aqui não convém. E quando eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, meu pai, como eu já contei em algumas versões anteriores, eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos, meu pai estava com 37 anos de idade quando faleceu num acidente embriagado. Eu senti muita ausência dele, muita falta dele. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo essa ausência, né, Samuel? E eu fui decidindo que eu não queria interiormente aquela brecha que meu pai abriu na família, de chegar bêbado em casa, entrar com o cavalo, dando tiro dentro de casa. Eu falei, eu não quero isso para a minha geração. Eu não quero deixar meus filhos órfãos. Meu pai deixou 7 filhos órfãos. A menorzinha tinha 6 meses de idade. Então eu falei, eu não quero isso para mim. Dentro de mim, eu ainda não conhecia os valores de Deus, eu não conhecia ainda os princípios bíblicos, eu me converti aos 23 anos, né, Samuel? Então, o que significa isso, Samuel? Reparar brechas. Cercar, trazer proteção. Tem a ver com limites, né? Por exemplo, o vô não tinha ideia desses limites. Então ele sempre ultrapassou o limite da bebida, o limite da prostituição. E a violência em casa. E a violência. Ele batia com violência. Né? Meu pai nunca fez isso. Agora, tem coisas que eu ainda faço com meus filhos que eu preciso pôr limites em mim. Né? Hoje eu estava conversando com a minha esposa de manhã, a gente estava fazendo nosso devocional e tal. E ela falou assim, Samuel, a gente precisa ter mais paciência com nossos filhos. Exigir, entender que eles não são perfeitos. São crianças. Né? São crianças. Né? E eu, às vezes, sou muito exigente com eles. Isso tem a ver com limites. É eu estabelecer um limite para mim mesmo. Também. Para eu não bloquear meus filhos. Porque se eu quero reparar isso no coração, se eu quero edificar algo eterno no coração deles, eu preciso reparar algo dentro de mim. Sim. Percebe? E essa restauração tem a ver com brechas, com paredes, com vãos. Por exemplo, pequenas coisas que você faz na internet, um homem, por exemplo, fica lá navegando no Instagram, olhando bunda de mulher, isso, aquilo, tá dando brecha. Né? Uma mulher que fica assistindo novela, imaginando coisa com... Tá dando legalidades. Tá dando legalidade. Eu tô falando só um detalhe aqui, que a gente poderia ampliar isso nos 3 impulsos que a gente tem, né? O impulso da língua, o impulso do estômago e o impulso sexual. Eu poderia ampliar isso de uma forma absurda. E eu nem vou entrar porque não é o objetivo aqui, né? E a quarta palavra, pai? Então, depois, os seus filhos edificarão antigas ruínas, edificar, né? Ruínas. Depois fala, levantarás fundamentos de muitas gerações, ou seja, o que veio acontecendo de ruindade, você levantar isso. Depois, reparar brechas, restaurar. Você vai ser reparador de brechas. E a quarta
você será restaurador de veredas, caminhos, estilo de vida. Sim. Você mudar estilo de vida, porque um pensamento gera a atitude, a palavra, a ação, hábito até você chegar no estilo de vida. Olha, estilo de vida são formados através de tabus, de conceitos errados. Aqueles conceitos errados, então... Ou conceitos certos, né? Ou conceitos certos também, porque aí você forma legado. Mas heranças ruins é formada através de tabus, de coisas, de leis, de regras, aquelas regras familiares, né? Aqui não se comenta nada fora de casa. Então, o termo moderno para isso, pai, que é a psicologia, os coaches usam hoje, é a tal da crença limitante, né? Crença limitante. Você acredita naquilo de forma como se aquilo fosse uma coisa verdadeira, e aquilo é um sofisma. É uma mentira com cara de verdade. Então, Samuel, essa coisa de levantar, restaurar veredas, restaurar caminhos, estilo de vida, para que o país se torne habitável, ou seja, caminhos e habitação. Ou seja, você tem um lugar onde as pessoas habitem com felicidade. Porque quantas vezes a gente já ouviu falar de criança, adolescente, eu não quero mais ficar aqui, eu sumi dessa família, eu não quero mais viver aqui na minha casa, eu quero fugir disso. E quantos maridos abandonam o lar, deixam a mulher lá com os filhos, vai atrás de outras encrencas e tudo. Ou seja, nós estamos falando aqui agora de você restaurar caminhos, veredas. Tem a ver com vida, retornar, né? Voltar, regressar, sair daquela apostasia, daquela coisa espiritual de você negar algumas coisas que são bíblicas, né? Trazer de volta aquilo que foi deixado para trás, né? E o quê? O caminho é aquilo que é pisado com os pés, tem a ver com o viajante, com a caminhada, é o processo, está ligado a propósito, porque caminhada é você caminhar com seus filhos. Exatamente. Então, estilo de vida. É um estilo de vida. Você restaurar é uma caminhada. Não adianta eu falar assim para o meu filho Caleb ou Lucas, assim, não, a partir de hoje vocês vão orar meia hora. Mas se eles não me veem orando, não faz sentido. Então é uma caminhada. O outro dia eu perguntei para eles, falei, filho, qual que é a coisa que mais impacta a sua vida em relação ao vovô? Né? O que vocês veem no vovô que impacta vocês? O vovô é muito carinhoso e o vovô também é um homem de Deus. Ele não falou nessas palavras, né? Ele foi tentando explicar ao Caleb o que era isso. Mas era basicamente isso, ou seja, é exatamente isso que eu sempre vivi do meu pai. Né? E aí eu perguntei para ele, e você, filho, o que você vê no papai? Você brinca com a gente e faz cosquinha, que é a coisa que eles mais gostam que eu faço, né? Então tem a ver com criar uma habitação, criar um lar, para que aquilo seja agradável, né? Quando fala de país, é o lugar que é a sua casa, né? Nós quando moramos na Bolívia, né? Uma das coisas que eu mais sentia saudade é na época de férias, de vir para o Brasil e poder comer a comida do meu país. E olha que eu saí com 6 anos. Poder curtir, ouvir o português, né? Porque era só espanhol. Então você volta para aquela habitação, você volta para o seu lugar, para o seu descanso. Então a restauração traz descanso para a alma dos seus filhos e para a sua alma também. Então o desfecho aqui, os 4 verbos, né? Os teus filhos, olha bem, hein? Aí eu vou colocar agora, Samuel, eu vou personalizar esse versículo. Não mais os teus filhos, mas dizer, os meus filhos edificarão as antigas ruínas. Eu serei restaurador, né? Eu levantarei fundamentos de muitas gerações. E eu serei chamado reparador de brechas. E eu serei chamado restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, quando você pega a promessa e personaliza ela, eu estou sendo, eu estou agora cumprindo isso, eu quero isso na minha vida. Então nós desafiamos você hoje com inspiração, pedindo que a unção de Deus venha ao seu coração com interesse, que você sinta interessado. Nós queremos chamar a sua atenção, como Deus chama a atenção da gente, para que a gente possa escutar isso, os conselhos de Deus. Que o seu coração esteja agora aberto, disposto a se interessar por esse assunto. Deus, o que significa esse legado de Isaías 58:12 para mim e para minha família? Eu quero inspirar você. Foi uma promessa que Deus nos deu, mas eu estou compartilhando com você. Nós vamos fazer esses 7 períodos de 7 promessas que Deus nos deu para nós orarmos pelos nossos filhos, as promessas de Deus. Então, Samuel, eu desejo muito que você, como meu filho, essa promessa se cumpra na sua vida e na vida da nossa filha Priscila. Né? Que você seja realmente aquele homem que vai continuar o legado que nós deixamos para você, para a sua
geração. Os seus filhos vão crescer, vão casar, vai ter filho, você vai ser avô. Então, isso passa tão rápido que a vida é como um sopro, né? Então, você não pode perder as oportunidades, né, que Deus está dando para nós hoje. Isso aí. Fez sentido? Gostou? Se você gostou, então curte aí, fez sentido, compartilhe com outras famílias para que essas pessoas também sejam impactadas pela mensagem que você recebeu aqui, tá? Se quer assistir mais vídeos, dá uma clicada aqui, você assiste todos os vídeos, a playlist que a gente montou aí para você acompanhar tudo que a gente tem falado sobre legado. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a quarta promessa para nós orarmos por nossos filhos. Combinado? Que Deus abençoe, um grande abraço com carinho e fica na paz. Muita graça de Deus para vocês. Amém. Tchau, tchau. Tchau.